pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante que vem sendo recorrente no mercado, algumas discussões, que é o tema sobre esse e-mail da Siri, né? Então, a caixa postal do iPhone que nos dá algumas discussões sobre classificação, sobre reconhecimento de caixa postal no discador. Então, de maneira objetiva, a gente vai abordar alguns temas, né? Alguns pontos sobre esse assunto, né? Principalmente como funciona a classificação no ASPICT, como de fato acontece esse voice e-mail da Siri, e o que a gente costuma indicar para os nossos clientes, o que a gente tem feito de configuração no mercado para trabalhar em cima dessa caixa postal que nos gera um problema aí de custo nas operações, né? Então, falando um pouco sobre como a Aspect classifica a sua chamada para caixa postal, isso acontece aí em dois momentos, né? Tanto antes do Connect quanto depois do Connect. Então, falando só sobre caixa postal, a gente já começa a ter uma classificação de pré-Connect, reconhecendo as mensagens que estão acontecendo de operadora. Então, aquela mensagem de sua chamada será encaminhada para a caixa postal e será tarifada após o BIP. Essa mensagem ela é classificada e é reconhecida pelo ASPICT e configurada padrões diferentes para que seja barrada essa caixa postal antes de uma tarifação, né? E a gente também continua classificando essa chamada quando existe um connect, né? Então, quando a operadora manda um 200 OK para a gente e manda uma conexão, a gente continua classificando essa chamada e abre alguns outros parâmetros que podem ser classificados, né? Então, como NVD, então abre um segundo leque de classificação que é possível depois da conexão, mas ainda continua sendo classificado. Então, eu posso ter uma caixa postal com conexão e sem conexão, né? Que é o 200 OK. Então, basicamente, a gente consegue classificar chamadas antes e pós da sua conexão. Existem casos em que existem ligações em que a mensagem ela é clara, falando que sua chamada será tarifada após a sinalização do BIP, mas é enviado um 200 OK para a gente, né, para o discador, e que faz com que não tenha sua totalidade da mensagem ou não chegue no BIP, que é um parâmetro também de classificação de identificação de uma caixa postal. Então a gente tem tanto a mensagem quanto um padrão de BIP para ser reconhecido. E com base nisso, a gente começa agora a discutir um pouco de como é a classificação da Aspect para a caixa postal da Siri. Porque basicamente o que a Siri faz e o voice e-mail da Apple, ela atende pelo cliente, né? Atende a chamada pelo cliente, faz uma mensagem, né, para quem está discando, né? Então no caso pro discador, mas existe uma conexão. Então, em tese, pro sistema, a gente não consegue identificar se está sendo um cliente que está atendendo a chamada ou a Siri que está no seu voice e-mail reproduzindo uma mensagem. Isso é algo que não tem como ser previsto por nenhuma tecnologia, porque não é um padrão ou uma sinalização que é enviada, não é um protocolo que se trafega na rede ou que precisa ser analisado para que a gente tenha
o conhecimento que essa ligação vai ser uma caixa postal da Siri. Então, em termos de classificação, a gente não tem como classificar antes dessa caixa postal, porque a gente não tem como prever se vai ser o operador que vai atender, o cliente que vai atender essa chamada, se o cliente vai direcionar essa chamada para a caixa postal, ou se o cliente vai deixar tocando até que essa caixa postal da Siri, né, o voice mail da Siri, entre em ação automaticamente. Então, falando um pouco aqui sobre uma análise aí de um espectro, a gente tem 3 rings. Essa linha em verde a gente sinaliza como uma conexão, né, da operadora, porque de fato houve uma conexão do cliente, por mais que tenha sido involuntário com a Siri, mas houve uma conexão. E o espectro da mensagem da caixa postal da Siri, em que ela foi reconhecida e barrada e não foi para a operação. Essa ligação, por exemplo, aí ela foi uma ligação que foi reconhecida a caixa postal com uma conexão, porque é um padrão de classificação pós-connect. E por que essa ligação ela é tarifada e ela tem um custo, né, para nossas operações? Se a gente descer um pouco aqui, a gente tem um exemplo de um workflow de uma chamada SIP, né? Então, basicamente, o caller, né, o chamador, envia um invite, né, envia uma solicitação para a operadora faz essa ligação para o cliente, devolvendo para a gente ali um 180 ring e nos informa. Então, assim, nesse período entre invite ring até o 200 OK, ela pode acontecer N situações. Ela pode não ter um completamento, ela pode ter uma caixa postal, né, que a gente reconhece a caixa postal antes do 200 OK. Ela pode ter N situações aí de sinalização, né? Mas que, se não for enviado um 200 OK, que é o que aquela mensagem de caixa postal fala, né? De sua mensagem será encaminhada para a caixa postal e será tarifada após o BIP. Vamos trazer para o usuário, o 200 OK é o pós-BIP. Então, o 200 OK seria a sinalização da mensagem ali completa. Ó, eu estou começando a tarifar, então eu conectei essa chamada, então 200 OK. Então, para ligações que eu tenho caixa postal não tarifada, é porque eu consegui fazer a classificação antes desse 200 OK. No caso da Siri, ela não é uma caixa postal que é transmitida antes de um 200 OK. Então, eu só consigo classificar essa chamada depois que ela me abre um canal de conexão. Então, ele existe um 200 OK, é retocada a mensagem do iPhone e assim classificado, né? Então, é um custo que não tem como a gente prever, né? A gente consegue sim barrar, a Aspect consegue sim barrar a caixa postal da Siri, né? O voice mail da Siri, ela é barrada, não é passada para operação, porém, ela não tem como ser prevista porque não existe uma sinalização que aconteça ou um áudio que aconteça antes da conexão. Então, esse é o nosso maior problema aí, vamos dizer assim, em todas as tecnologias e não só no Aspect, porque não é algo que se prevê, não é algo que se identifica sem nenhum parâmetro. Com base nisso, o que a gente entende que é uma forma de evitar ou de minimizar essa caixa postal, que ela involuntariamente ela vai ser tarifada, porque existe uma conexão. O que a gente costuma fazer nas configurações
de fato, separar no ASP, a gente consegue separar o que é uma caixa postal pré-connect do que é uma caixa postal pós-connect. Então a gente costuma colocar e separar entre DAN e SWDBS, né, que é uma disposição que a gente agrupou como um pré e pós, né, e em cima disso tratar a renitência de forma diferente. Então, para ligações que eu tenho uma caixa postal sem conexão, eu posso ter mais descagens nesse telefone, né? Eu posso ter uma descagem mais agressiva para esses telefones, porque não está gerando um custo, né? Para ligações que eu tenho caixa postal com tarifação pós-connect, a probabilidade dela ser uma caixa postal da Siri é muito alta, e a gente recomenda, e o que a gente costuma trabalhar em cima disso é em cima de renitência. Então, dependendo da carteira, dependendo da forma que é trabalhado o main e as exigências da carteira, a gente trabalha com um espaçamento de descagem um pouco maior, um bloqueio de tentativa maior. Então, se hoje eu tento 7 vezes no dia para um telefone e a 7 tá dando caixa postal com tarifação, provavelmente é uma Siri, a gente recomenda diminuir isso, dependendo do grau de necessidade. Então, disca uma vez no dia ou espaça isso em um horário maior, depende de como a gente vai configurar, mas a gente entende que a forma de segurar esse custo maior é na renitência e em configurações de parâmetro de descagem, né? Uma vez que a gente não consegue, de forma alguma, sem nenhum parâmetro, identificar uma caixa postal da Siri, né? A gente consegue barrar ela para a operação, mas não consegue evitar um custo porque não existe uma sinalização que anteceda essa conexão. De forma geral, acho que deu para explicar um pouco sobre essa discussão que a gente vem tendo no mercado, esse tema que vem sendo discutido. E mais dúvidas sobre o assunto, nos procurem. Somos um parceiro de longa data da Alvaria e conseguimos propor soluções que vão dar resultados aí para a sua operação, tá? Muito obrigado.